Ok, está gravando, agora já consegui verificar. Pronto. Então, começando aqui com o nosso resumo, como estamos ainda muito no início, eu passo tudo em revisão. Além de mais, o texto é pequeno e dá para pegar. Outra coisa, eu fui pesquisar e estes parágrafos também se chamam parágrafos, há quem lhes chama aforismos, mas mais propriamente se lhes costuma chamar teses. O livro tem 200 e tantas teses, pronto. Então, começando então pela epígrafe, um quase prefácio numa epígrafe de um prefácio. No prefácio de A Essência do Cristianismo, Feuerbach comenta que esta época, que prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a fantasia à realidade, a aparência à essência, acaba profanando a verdade. Para ele, esta transformação, exatamente por ser uma desilusão, é uma destruição absoluta ou uma pérfida profanação. Na prática, o homem atual considera a ilusão sagrada e a verdade profana. Nota ainda Feuerbach que a sacralidade da ilusão aumenta na mesma proporção em que a verdade diminui. Disto se segue que o mais alto grau de ilusão é também o mais alto grau de sacralidade. Esta epígrafe vai servir de mote, né, para as teses que depois se vão seguir. Um ponto que eu queria também partilhar convosco, eu quando fui procurar a passagem do Feuerbach, em Feuerbach, eu vi que ela era um pouquinho diferente. Ele devia estar a parafrasear um pouco, né, o Debord, mas ele está lá, de facto está lá, mas ele, só para dizer que a linguagem do Feuerbach é diferente. Pronto, então, primeira tese, vivendo apenas a representação. Marx abre o Capital dizendo que a riqueza das sociedades onde reina o modo de produção capitalista aparece como uma imensa produção de mercadorias. Debord observa então que a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção aparece como uma imensa acumulação de espetáculos. Nesta apropriação de O Capital, Debord mostra já que a sua intenção é atualizar a crítica feita por Marx. Debord constata que a nossa sociedade não mais se contenta em produzir e acumular mercadorias. O que hoje temos é uma imensa acumulação de espetáculos. Isto evidencia que se tornou hoje uma representação aquilo que antes era vivido diretamente. Se vocês tiverem sempre qualquer comentário, acendeu aí uma luz importante, tragam, por favor. Eu, de boa, eu não me importo nada. Olha, eu quero falar, por favor. Então, tese 2, vivendo no não vivo. Fundidas num fluxo comum, as imagens que constituem o espetáculo rompem com a unidade da vida. Essa sua realidade, agora considerada parcialmente, acaba se apresentando em sua própria unidade geral. Ela se torna então um pseudo-mundo à parte, sendo objeto de mera contemplação. Consequentemente, essa especialização das imagens do mundo se torna autónoma, sendo o movimento autónomo do não vivo. À luz disso, o espetáculo em geral é a inversão concreta da vida. Tese 3. Instrumentalização unificadora do não vivo. O espetáculo é, ao mesmo tempo, 1. A própria sociedade, 2. Uma parte da sociedade e 3. Instrumento de unificação. Como parte da sociedade, o espetáculo é o setor que concentra todo o olhar e toda a consciência. Como este setor está separado, ele é o lugar do olhar iludido e da falsa consciência. Como instrumento de unificação, o espetáculo é apenas a linguagem oficial da separação generalizada. Tese 4. A relação social é agora mediada pelo espetáculo. O espetáculo não é um conjunto de imagens. É, sim, uma relação social entre pessoas. Essa relação é mediada por imagens. Tese 5. A visão do mundo coisificada. O espetáculo não é o abuso de um mundo de visão. O espetáculo não é o produto das técnicas de difusão massiva de imagens. Eu tenho aqui já um comentário do meu primo que diz, o Eduardo diz, saber que Debord cometeu suicídio me faz pensar como a pessoa
pode se tornar nihilista ao perceber da ilusão da sociedade do espetáculo. Se a pessoa se dá conta de que tudo a seu redor é um espetáculo, que tudo não passa de uma representação, um mero aparato que nos atravessa para podermos atuar, essa pessoa pode não mais conseguir socializar, pois para isto seria preciso acreditar na atuação e esta pessoa está totalmente desacreditada. Um comentário bem legal. Vocês querem acrescentar alguma coisa aí ao comentário do Eduardo? Essa questão do niilismo E que ele depois eu pensei trouxe assim. é bem interessante. Pensei assim. É bem interessante, acho que dá para a gente discutir bastante isso aí. Mas eu tenho a impressão que eu acredito nos que falam que, de uma maneira ou de outra, somos todos nihilistas, sabe? Eu estou consigo. Mas Eu estou eu vou consigo. deixar esse desenvolvimento para mais tarde. Pronto, tá bom. Pronto, é bom. É uma boa proposta. Pronto. Então, continuando, então, o espetáculo não é o produto das técnicas de difusão massiva de imagens. O espetáculo é uma Weltanschauung que se tornou efetiva, isto é, que se concretizou materialmente. O espetáculo é uma visão de mundo que se tornou objeto. Tese 6. O modelo dominante. O espetáculo não é um suplemento do mundo real. O espetáculo não é uma decoração que lhe é acrescentada. O espetáculo é, sim, o âmago do irrealismo da sociedade real. O espetáculo é o modelo atual da vida dominante na sociedade. O espetáculo é a afirmação onipresente da escolha já feita na produção. O espetáculo é o consumo que decorre dessa escolha. Em sua forma e conteúdo, o espetáculo serve para justificar as condições e os fins do sistema existente. O espetáculo é também a presença permanente dessa justificativa e a ocupação da maior parte do tempo vivido fora da produção moderna. O espetáculo é, portanto, tanto a justificação do próprio sistema, que está sempre presente, bem como aquilo com que nos distraímos quando não estamos trabalhando. Essa é a gente vê, não é? A gente está trabalhando, fazendo parte do sistema e depois quando a gente sai, não é? A gente vai para casa, a gente tem uma pausa do sistema, a gente vai Netflix ou outra coisa qualquer, mas a gente vai e fica se distraindo com o espetáculo. Então, tese 7. A finalidade do espetáculo. O espetáculo é um pseudomundo à parte, resultado da praxis social global que se rompeu em realidade e em imagem. Mas a própria separação faz já parte da unidade do mundo, pois a prática social é também a totalidade real que contém o espetáculo. Portanto, a mesma prática social que separa a realidade da imagem incorpora o espetáculo como prática social. O problema é que a cisão dessa totalidade acaba mutilando a própria totalidade. Essa mutilação faz então parecer que o espetáculo é a finalidade dessa totalidade. Mas o espetáculo apenas reproduz os signos da produção vigente. Esses signos é que são a finalidade última dessa produção. Eu aqui incluí um comentário meu como nota de rodapé para fazer sentido do signo. O que é o uso da palavra signo? Jorge, tu aqui, se puderes ajudar, porque em francês está signe, mas nas traduções tem sinal. E eu, não, isto é signo. Eu botei signo. E eu, no comentário que botei foi, tomando a Coca-Cola como exemplo. Uma coisa é a bebida em si, outra o signo que a representa. O que torna a bebida valiosa é a imagem a ela associada ao seu signo. A Coca-Cola não somente produz água suja adocicada. O produto não é água suja, é uma imagem. Fez sentido para vocês? É signo mesmo, cara. Não É. nada de sinal, não. Pronto, valeu. Obrigado, Jorge. Eu fico feliz de
ter feito essa opção. E estão a ver aqui outro exemplo que eu vi também num outro vídeo, um cara também, esse gostei muito, um senhor que também explica tão bem estas coisas. Ele deu como exemplo, por exemplo, um ténis, não é? Um ténis da Nike. Um ténis é um ténis, mas não é o ténis em si que o cara vai comprar quando compra aquele ténis. O cara não vai pagar, não é 300 reais, como eu cheguei a ver, não é um ténis da Nike a custar 300 reais, o cara não são os 300 reais, não estão a pagar a produção daquele item. O cara está a comprar a imagem que depois vai ser a ele associada, porque ele é aquele que pode usar aquele sapato caro, com aquele logo. Então o cara está a comprar a imagem da Nike. Então, tese 8. A mútua alienação. O espetáculo é inversão concreta da vida. No entanto, não é possível fazer uma oposição abstrata entre o espetáculo e a atividade social efetiva. Não dá, porque esse desdobramento é também ele desdobrado. O espetáculo que inverte o real é efetivamente um produto. A realidade vivida é, ao mesmo tempo, invadida materialmente pela contemplação do espetáculo e reproduz a ordem espetacular que se cola a ela de forma concreta. A realidade objetiva está presente dos dois lados, tanto no do espetáculo como no da atividade social efetiva. A rigor, cada um desses lados só se fundamenta em sua passagem para o oposto. Por um lado, a realidade surge no espetáculo. Por outro, o espetáculo é real. Essa alienação recíproca é a essência e base da sociedade existente. Eu acho tão legal essa tese, eu gosto mesmo dela. Que depois culmina nesta 9, que também é muito, muito legal. Olha, Jorge, vê lá se gostaste desta minha tradução, porque está lá o reverse, não é? E eu botei, no mundo realmente de ponta cabeça, o verdadeiro é um momento do falso. Funciona assim, em vez de invertido. Só que quando você diz que é ponta-cabeça, é uma valoração ou uma avaliação moral, né? É? Eu sempre entendi que é só o cara virado ao contrário. Ponta-cabeça que significa que tem um jeito certo, né? Pois, talvez seja, se vocês acharem que sim, eu estou de boa. Eu realmente Quando estou você de boa. diz invertido, simplesmente não tem valoração, né? Tá invertido, simplesmente invertido. No espelho, por exemplo, não existe valoração. O espelho mostra invertido, mas não é nenhum mal, né? Pois, se tiver esse louco, porque como a expressão não é minha, não é do meu uso, eu sempre entendi só o ponto da cabeça, simplesmente as coisas invertidas, como por exemplo na lente, não é? Quando a gente bota a lente numa certa distância, as coisas ficam invertidas. Pode ser. Eu vi assim, não é? Tipo, a coisa está só tipo virada ao contrário, a gente vê as coisas todas invertidas. Pronto. Mas pronto, pensem nisso, se vocês depois quiserem mudar, mudem, digam. Lembrando que as palavras não são utilizadas para descrever estados, né? Existe a argumentação nas palavras, nas expressões. Então, ponta-cabeça, ela visitou a linguagem, né? Ou a língua, de uma certa maneira, né? E isso é quase uma expressão fixa, né? O mundo está de ponta cabeça, né? Ou seja, o mundo está invertido. Isso é muito utilizado por pessoas que acreditam em dogmas religiosos. Olha que legal, isso é uma contribuição boa, muito boa. Sim, muito, muito interessante. Porque as palavras visitam contexto, né? Elas visitam o contexto e elas vão tomando uma forma, né? Vão tomando um sentido, né? Vão tomando uma maneira de você utilizá-las para construir um sentido na cabeça dos outros, né? O objetivo da linguagem é construir um sentido na cabeça dos outros. Sim, é verdade. Né? No seu também, claro, porque você só pensa com uma linguagem, né? Verdade, é difícil pensar sem linguagem. Né? Aí Felipe chegou. Bom dia, Felipe. Bom dia, bem-vindo, Filipe, que legal.
Pronto, olha, estamos mesmo já na última tese que a gente leu, finalmente, não é? Tese 10. Então, nesta tese 10, aqui, tese 10, a lei geral do espetáculo. O conceito de espetáculo unifica e explica uma grande diversidade de fenómenos aparentes. As aparentes diversidades e contrastes destes fenómenos brotam da organização social das aparências. Já essa organização deve ser ela mesma reconhecida em sua lei geral. Eu aqui, Jorge, sabe, eu fui buscar no francês e eu alterei porque aquilo tem lá aquela palavra verdade e tem assim umas palavras que eu entendo. Eu entendo, não é? Que o que ele está a falar é como na ciência. A gente não vai fazer ciência, a gente fala das leis gerais, por exemplo, de um fenómeno qualquer, a lei da gravidade. E eu penso que é isso que ele está a tentar, de fato, olhar. A lei geral por detrás do espetáculo. O espetáculo é a afirmação de aparência e a afirmação de toda a vida social, como simples aparência. Mas a crítica que atinge a verdade do espetáculo acaba descobrindo que o espetáculo é a negação visível da vida. Conferir o não vivo, tese 2. O espetáculo é como uma negação da vida que se tornou visível. Pronto. E com isso... Só com uma diferença que uma lei física, esse nome é engraçado, né? Lei é uma coisa engraçada, mas assim, as coisas vão funcionar porque eu estou dizendo que vão funcionar assim. Né? Mas a lei, né, a lei da gravitação universal, por exemplo, é uma descrição de como, uma tentativa de descrição de como os fenômenos acontecem. Né? Enquanto que lei geral, acho que nesse tipo que ele utiliza, como é que ela é imposta, né? Como é que ela acontece, como é que ela foi feita. Né? Boa. Assim, qual é o signo dela dentro da sociedade, né? Ela funciona, ela tem sei lá, tem um moto, né? Algo que sustenta ela, né? Que é essa lei geral, que eu acho que é um pouquinho diferente de lei física, né? Mas... Sim, faz sentido. O que eu achei quando foi traduzido, já agora depois, como já vou botar aqui o livro à vossa frente, estão a ver, ela aqui está, deixa eu ver se eu consigo, está a ver, sa vérité générale. E foi aqui que eu, está a ver, eu aqui interrompi a citação e botei lei geral. Não estamos lhe ouvindo não, viu? Está mutado. Verdade, eu abri o microfone, mas não abri no Jitsi. Eu estava aqui a ver, no francês, já botando o livro, preparando já para a leitura. Quando eu estou a citar, eu paro aqui e paro onde diz sa vérité générale, e a vérité que foi que eu botei por lei, para apontar nessa direção, que o que ele quer, que eu penso, que o que o Debord está a tentar olhar é para aquilo que é o mecanismo fundamental. O que está por detrás que determina que o funcionamento seja assim. A gente vai ver agora já na tese 11 que se aproxima mesmo daquela ideia de o meio influencia a mensagem, do Marshall McLuhan, não é? Então a lei geral é a tradução que você encontrou para vérité générale. Isso, para não ficarmos presos à palavra verdade. Depois a gente fica, o que é dizer verdade? Verdade é o que penso que o que ele está a dizer, no jeito dele, é essa quando a gente diz lei geral, não é? A gente quer encontrar aquela coisa que governa. Verdade é uma... A força que governa, pronto. A verdade é uma força, já que você usou força, Pois. Verdade é uma força retórica. Verdade é uma força retórica, né? Quando você está dizendo assim, você está tentando convencer alguém de alguma coisa, aí você, no fim, você diz assim, isto é a verdade. A verdade seja dita, 2 pontos, isso. Como assim verdade seja dita? Que verdade você está falando? A verdade é retórica, né? Você está... Sim, é verdade. Né? É verdade, né? É verdade. Isso, é verdade. Boa, essa foi muito bem pagada. Ô Jorge, eu passo a palavra a ti. Já todo mundo, Alberto, Cecília, Filipe, Eduardo, se vocês tiverem algum comentário a fazer mediante o que foi agora apresentado, porque vocês estão bem dentro do livro. As teses são apresentadas nesta sequência, eu só organizei o texto, porque as frases costumam ser muito longas, ou às vezes usam umas palavras complicadas, mas é só isso, eu só organizei. Se vocês tiverem comentários, façam. Hein? Não havendo, o Jorge começa a ler e a gente vai pegando a discussão à medida que as teses forem aparecendo. Algum comentário da vossa parte? Dou-lhe uma.
Dou-lhe duas. Três, não há comentário. Jorge, passo a palavra a ti, câmbio. Com vocês, o espetáculo da sociedade. Vamos lá. Pour décrire le spectacle, sa formation, ses fonctions et les forces qui tendent à sa dissolution, il faut distinguer artificiellement des éléments inseparables. Para descrever o espetáculo, sua formação, suas funções e as forças que tendem à sua dissolução, é preciso distinguir artificialmente elementos inséparáveis. En analysant le spectacle, on parle dans une certaine mesure le langage même du spectaculaire, en ceci que l'on passe sur le terrain méthodologique de cette société qui s'exprime dans le spectacle. Ao analisar o espetáculo, fala-se em uma certa medida da própria linguagem do espetacular, no sentido de que passa-se sobre um terreno metodológico dessa sociedade que se exprime no espetáculo. Mais le spectacle n'est rien d'autre que l'essence de la pratique totale d'une formation économique, sociale, son emploi du temps. Mas o espetáculo não é nada além do que o sentido da prática total de uma formação econômica social, seu emprego, a sua... Tem um termo em francês, em português, emprego do tempo, não sua... Emploi du temps é uma coisa bem específica para o trabalho, por isso que está em itálico. Eu estou esquecido do termo em português. Também não sei. Quando você vai estar no trabalho, por exemplo, vão dizer, aqui é son emploi du temps, né? É sua tarefa para fazer. Pois, realmente. Acho que ele na tradução está como emprego do tempo. C'est le moment historique qui nous contient. É um momento histórico que contém a nós. Olha, eu aqui vou botar... eu esta consegui ainda fazer antes, por isso vou botar aí para vocês. Pelo menos esta, porque na organização, pelo menos eu, quando vejo assim visualmente, não mutado, faço mais. Hein? Se você estiver falando. Estava. Eu aqui, esta foi a única que eu preparei adiante, a única tese que eu preparei adiante, e eu vou ler a partir daqui em vez da tradução, porque eu estou sempre a citar da tradução, só organizo. Então, na tradução, o espetáculo nada mais é que o sentido da prática total de uma formação econômico-social. O espetáculo é o seu emprego do tempo. O espetáculo é um momento histórico que nos contém. Para descrever o espetáculo, sua formação, suas funções e as forças que tendem a dissolvê-lo, é preciso fazer uma distinção artificial de elementos inseparáveis. Ao analisar o espetáculo, se fala da própria linguagem do espetacular. Conferir Marshall McLuhan, o meio é a mensagem. Se passa então para o terreno metodológico dessa sociedade, que se expressa pelo espetáculo. Então, tese 11, o meio é a mensagem. Comentários. Engraçado, minha tradução está um pouco diferente dessa aí. Diga lá, que pode ser que haja aí até coisas, melhorias a fazer, não é? Isso é legal. A minha tradução é de Estela dos Santos Abreu, da Contraponto. Pois eu também tenho essa, eu me pautei por ela, mas eu posso se calhar ter feito, posso ter transcrito mal, acontece. Eu às vezes estou a fazer as coisas e me distraio. Especialmente esse último parágrafo. Lê toda, Cecília, lê toda. Lê toda? Isso, leia, boa ideia. Eu até boto aqui também na tela, que eu tenho aqui. Pronto. Tá. Para descrever o espetáculo, sua formação, suas funções e as forças que tendem a dissolvê-lo, é preciso fazer uma distinção artificial de elementos inseparáveis. Ao analisar
o espetáculo, fala-se, de certa forma, a própria linguagem do espetacular, ou seja, passa-se para o terreno metodológico dessa sociedade que se expressa pelo espetáculo. Mas o espetáculo nada mais é que o sentido da prática total de uma formação econômico-social, o seu emprego do tempo. É um momento histórico que nos contém. Não está diferente? Alô? Eu estou aqui, É. ela está Tem dois organizada. momentos. Eu simplesmente inverti, porque eu, explicando só para que entendam, o que eu fico a fazer é, eu tomo um tópico qualquer, tipo o espetáculo, e eu primeiro vejo as características do espetáculo, como ele as apresenta. Ele diz, é tal, 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 eu boto pá, por isso é que boto aí com aquele iconezinho, ele é assim, ele é assim, ele é assim, e depois eu procuro articular o resto que ele diz, vamos dizer, a argumentação dele para fazer sentido dentro desses elementos que ele elencou. Então, de fato, ficou diferente porque eu reorganizei, mas pode ser que a organização não seja a melhor. Pode ser que ela não seja a melhor. Tá, tudo bem. Tá, desculpa, eu achei que você estava lendo em português. Não, eu estava já a ler da minha... E eu só preparei esta tese, pronto. Tá, então tá, desculpa. Entendi. Pronto. Agora entendi. Só isso. Mas o que ele está fazendo aqui é conceituar o espetáculo, né? Que ele já está fazendo. Exato. Boa. No 10º ele fez, no 11º também, como se fosse quase como nesse 11, né? O espetáculo tem o significado de cenário, né? O cenário do nosso tempo. Não sei se vocês entendem da mesma forma. Cenário... Sim, tem isso. Eu gostava de ouvir mais gente. Eu agora gostei do que a Cecília disse, mas eu não sinto que eu possa contribuir mais. Sim, tem isso, de fato, está lá. É porque a minha acendeu a luz noutra, que eu depois já menciono. O espetáculo nada mais é que o sentido da prática total da sua formação econômica e social, o seu emprego do tempo, o momento histórico que nos contém. Como se fosse sinônimo de tempo presente, assim, né? É um momento histórico que lá em cima, você nota que tem uma expressão interessante, né? As forças que tendem a dissolvê-lo. Eu acho que o que ele está falando é que o espetáculo se modifica de acordo com o tempo, né? Sim. Que é por isso que diz, é um momento histórico que nos contém. O espetáculo é a própria definição da história, do momento histórico. Né? Mas uma coisa que eu achei muito curiosa aqui, que eu não sei onde é que está o sentido, que é, a primeira frase, ele faz uma afirmação, né? Preciso fazer uma distinção artificial de elementos inseparáveis. Ou seja, existe uma totalidade, mas essa totalidade pode ser quebrada, né, para a gente entender, né? Isso, teoricamente apenas. No real não podes, elas estão sempre juntas, mas teoricamente sim. Como sempre, né? Como sempre você faz Exato. E eu já estudei o aparelho nervoso, né, do ser humano, por exemplo. E a primeira coisa que o cara diz assim, olha, a gente vai estudar as partes, mas não existe parte não, é uma coisa só. Não é, Cecília? É verdade. É verdade. Mas só que nunca ninguém fala do todo, só fala das partes na saúde, né? É porque não dá para você... Essa coisa do holístico, etc., né? É bom, né, como ideia, né? Mas para compreender as coisas, para compreender um fenômeno, você tem que reparti-lo, né? Só que... Eu não concordo muito com isso, não, sabe? Não. Eu acho que você tem que estar sempre... Por quê? Por que não concorda? Agora fiquei curioso. Não, porque geralmente é assim, você... Especialmente na saúde, né? Quando você não enxerga como um todo, você soluciona como partes. Você nunca soluciona como todo, sabe? Então, se você adoece de um certo problema, é muito mais lucrativo você tomar um remédio do que, por exemplo, você fazer uma coisa
mais complexa, como melhorar a qualidade de vida das pessoas, que é uma coisa que está associada ao todo, sabe? Tipo assim, melhorar saneamento, melhorar a limpeza urbana. Então, quando você faz várias melhoras, você melhora a saúde. Então, você está enxergando a saúde como uma coisa mais complexa do que, por exemplo, a pessoa tem parasitas, vermes. Tá? Aí é mais fácil você pegar um remédio e dar o remédio para a pessoa do que você ir para aquela favela onde as pessoas têm muito verme, melhorar a habitação, melhorar o saneamento, melhorar a qualidade da água, sabe? Porque quando você faz isso, você está enxergando todo. E quando você só dá o remédio, você está enxergando a parte. Agora, então, são diferentes perspectivas. Não quer dizer que você enxerga todas as partes, mas significa que você tem uma intenção de enxergar o todo, sabe? Diferente de você ter a intenção de só enxergar parte. É uma coisa de intenção mesmo, sabe? Não sei se deu para entender. Deu sim, eu gostei. Eu acho que são coisas muito diferentes, sabe? Na saúde, você ter o interesse em ver as coisas de forma integrada e ver as coisas de forma fragmentada. São intenções que estão por trás disso, A sabe? sua experiência conta muito. O Alberto pediu para falar, eu vou-lhe passar, porque ele tem algo para contribuir. Foi quando falou, ele se inscreveu logo. Pronto, Alberto. Legal, junta-te a nós. Bom dia, eu gostaria de comentar esse relato da Cecília a partir de uma reflexão que se dá de um certo uso prático da ciência enquanto intervenção social, relacionando com essa questão do espetáculo aqui. Por exemplo, eu acho interessante, assim, a questão não é criticar o que a Cecília falou, mas assim, um ponto de vista que se utiliza dentro da perspectiva da saúde, dentro de um sentido digamos assim, de disseminar uma prática que possa ser acessível dentro dos aspectos sociais em termos amplos, né, que demanda determinadas concepções, digamos assim, teóricas dentro do sentido de aplicabilidade real da própria saúde, mesmo do campo da saúde, dentro de um sentido que possa ser efetuado determinadas intervenções, que por vezes, e aí na minha interpretação, eu coloco minha conta em risco aqui, tá? Está baseada em determinadas concepções extremamente formalistas de porque esse formalismo é necessário para produzir um certo sentido de aplicabilidade coletiva que possa servir a um determinado projeto de saúde e de intervenção social. Aí, a partir disso, né, eu me pergunto a seguinte questão. Essa discussão está muito presente numa coisa chamada medicina baseada em evidências, e que posteriormente vai reverberar numa coisa chamada psicologia baseada em evidências, no qual trata da seguinte questão. É necessário simplificar determinados discursos científicos o suficiente, dentro da academia inclusive, para poder fazer com que eles sejam acessíveis e aplicáveis. Né? Aí eu me pergunto a seguinte questão. Lógico que eu entendo a necessidade de produzir um sentido de conjuntura, né, para poder ter a questão da prática é sempre uma questão complicada, principalmente quando se trata de Estado, de ambiente de saúde, né, de uma certa organização ligada às práticas públicas de saúde, que já é outra questão, uma questão de administração institucional ligada ao ambiente de saúde, né? Mas, enfim, tem esse discurso da psicologia baseada em evidências que já vem da medicina baseada em evidências, que é justamente esse sentido de simplificar determinadas práticas que possam ser descritas dentro de um determinado sentido, para poderem serem utilizadas de maneira mais acessível à utilização de certas intervenções, né, dentro da área da medicina e dentro da área da psicologia, inclusive. Né? E aí pretende, de certa forma, unificar um discurso científico que possa ser orientado a esse tipo de prática. Né? Aí eu me pergunto a seguinte questão. Né? Lógico que isso, em um determinado campo de atuação social, isso é extremamente eficaz, isso é extremamente utilizável, mas será que isso dá conta de todas as particularidades e necessidades de saúde da população como um todo? Né? E aí eu me refiro especificamente à questão da psicologia, né? Dessa psicologia baseada em evidências que, por vezes, recusa observar, digamos assim, certos processos de fetichização do próprio método científico, digamos assim. E aí eu trago para a questão do espetáculo de Debord,
E aí, trazendo alguns comentários que nosso amigo Yu trouxe no início, né, sobre a questão de como o Debord está inserido dentro das discussões digamos assim, de um suposto neomarxismo, dentro de uma certa contestação a Marx, dentro de uma lógica no qual Marx, a Cecília até mencionou que Marx talvez não estivesse tão atento à questão da produção da contestação subjetiva em relação a esse processo de dissolução digamos assim, desse processo de dissolução subjetiva e objetiva proveniente de um processo de produzir uma relação comum, de superação dessas relações. Eu não sei, eu acho que isso é muito mais uma questão que se apresenta a partir daquilo que reverberou dentro do pensamento político marxista, e eu acho que é isso que o Debord está contestando, né? Como, de certa maneira, se formalizou, e aí trazendo no primeiro momento a minha fala, se formaliza um método científico porque ele é mais eficaz de ser aplicado, mas essa aplicabilidade não garante, digamos assim, que vai atender todas as demandas dentro de um sentido social amplo, né? Garante que vai haver um acesso a uma metodologia que, por vezes, na maioria dos casos, vai ser eficaz, né? Mas mesmo assim ela vai produzir determinados outros efeitos que precisam ser observados, inclusive dentro de uma unilateralização da própria metodologia científica dentro da ação do campo social, né, digamos assim. Lógico que isso surge, de certa forma, como um processo de simplificação de um discurso científico que possa resgatar determinados recursos e atuar praticamente de maneira eficaz, mas aí vem o problema da unilateralização desse discurso a partir de uma certa égide de simplificação, né, que mantém essa característica entre universalidade e unidade, de criar um processo de formalização do conhecimento, que é justamente o que eu acho que o Debord está criticando aqui, né? Formalização desse conhecimento dentro de um campo de atuação política, vide o próprio marxismo, enquanto concernente àquilo que é reverberado de Marx, formalização do próprio diagnóstico do capitalismo, que termina por velar uma série de processos que estão circunscritos dentro do processo econômico, político, social, que é orientado à própria lógica do capitalismo. O capitalismo tem a especificidade de velar esses processos, e isso também está presente dentro do processo científico. E observo que o Debord, produzindo uma certa discussão com Hegel, ele está atento a esses processos de formalização e de Vorstellung, representação, que aparecem como estratificação do processo do entendimento, dentro do sentido kantiano, né, que perpassa não só, digamos assim, a crítica política em relação ao capitalismo que o Debord está colocando aqui, radicalizando a crítica que Marx faz dentro do processo do fetichismo da mercadoria, né, ampliando isso, radicalizando na percepção dele, mas a forma como se olha para o mundo, dentro de uma certa concepção de verdade, dentro de um certo olhar de totalidade, que o Hegel já tinha criticado, inclusive, mesmo sendo um pensador predominantemente burguês, né, o Hegel está atento aos processos de formalização, inclusive dentro do direito, dentro da ideia de Estado, como o Estado é utilizado dentro de um processo de apropriação por determinados interesses privados, né? Então, o Hegel talvez fosse, alguns dizem, né, o mais radical dos burgueses nesse sentido, né? Porque ele estava atento a esses processos de formalização ligados à ideia de Vorstellung, predominantemente kantiana. Eu acho que isso perpassa aqui a questão, inclusive. Enfim, acho que eu falei demais, mas é só para colocar algumas reflexões sobre essa ideia de método científico, questão de aplicabilidade dentro do sentido de amplitude social, como isso demanda determinados interesses políticos, como Marx, na minha interpretação, também ele poderia não ter se debruçado especificamente sobre a questão da subjetividade, mas estava implícito ali, como determinados esquecimentos desse processo reverberam muito mais as apropriações formalistas que surgem do marxismo, né, enquanto apropriações do próprio Marx, né, e como o Debord estava nesses entremeios aí também, mais uma vez, retorna a questão da perspectiva hegeliana, e aquela questão que a gente mencionou no encontro anterior, do hegelianismo de direita, do hegelianismo de esquerda, da universalidade, da fragmentação, que é uma discussão que também está presente aqui no Debord. Enfim, é isso. Legal. Olha, Cecília, eu passo-lhe a palavra assim, se tiver para dizer, mas acho que foi mesmo dirigida assim, não é, claro? Muito rapidamente. Sobre essa questão da saúde baseada em evidências, né? Eu vivenciei muito essa questão porque no meu doutorado já se discutia muito isso,
eu não vou nem dizer há quanto tempo atrás, e eu vi essa ideia ser introduzida no Brasil. E até cheguei a escrever um artigo ou dois sobre essa questão, sabe? E o que eu posso dizer é o seguinte, ela surgiu fora do Brasil, na Inglaterra e no Canadá, e para preencher uma demanda muito objetiva da clínica, sabe? Ela surgiu primeiro para auxiliar a clínica por conta das decisões clínicas que eram tomadas pelos médicos sem levar em conta muito a questão das evidências para se prescrever determinados medicamentos, determinados tratamentos. Ela surgiu basicamente daí. Então, para questionar o poder dos medalhões, vamos dizer assim, clínicos, sabe? Para mostrar que, sim, a clínica pode ser soberana, como se aprende na medicina, mas você também tem que estar com as melhores evidências, os tratamentos mais eficazes. Então, isso é muito associado à eficácia de terapêuticas. Ela nasceu para isso, sabe? E aí depois ela se ampliou e hoje já se questiona muito os tomadores de decisão na área de saúde e que eles não devem tomar decisões simplesmente baseadas na questão política, mas também nas evidências disponíveis, para não deixar também a preocupação com a arbitrariedade das decisões. Então, tudo que é baseado em evidência, ela surge para mostrar que existem evidências que a ciência proporciona que devem ser levadas em consideração para tirar a arbitrariedade desse processo de tomar decisão. Mas você não vai tomar decisão apenas com base na ciência, porque tem outras coisas também que colaboram. Então, eu acredito muito na medicina baseada em evidência, na saúde baseada em evidência. Isso é muito importante para tomar a decisão, deixar de ser arbitrária, sabe? Mas não é a única forma, né? Então, eu queria só destacar. E, além do mais, toda a área de saúde ela é muito comprometida com uma coisa que antigamente já se colocou, né? Que é uma ciência do âmbito prático. Ninguém faz ciência pura, é difícil ciência pura nas áreas mais específicas da saúde. Na biologia, talvez na física e na química, mas é uma ciência que está basicamente posta para resolver os problemas práticos. Então, quando ela não se coloca na prática, é uma coisa sempre muito complicada, sabe? Então, especialmente essas ciências que estão ao redor da questão saúde, sabe? Então, não tem como. Se você ficar muito na... Eu até acho que falta pensamento nessa área, por isso que eu estou fazendo filosofia. Por isso que eu vim para filosofia, exatamente pela ausência que eu sempre percebi de pensamento, sabe? Existe até um pensamento, mas é um pensamento kantiano, não explícito, sabe? Na toda a formação da saúde. E é lamentável que isso não seja explícito, acho que está se tornando cada vez mais explícito. E aí eu concordo com o restante das afirmações de Alberto, em relação ao fetichismo da mercadoria, né, que já vai... É muito evidente, assim, pelo menos dá essa impressão dessa influência marxista do pensamento de Bourdieu, né? E aí eu paro minhas observações por aí. Legal, Alberto, já que foste mencionado também. Não, perfeito, só rapidinho, assim, muito boa a fala da Cecília, porque é uma pessoa que está dentro da área da saúde, né? E isso aqui é importante, ela trazer essa percepção, né? E a minha ideia é justamente explicitar... 40 anos, Alberto. É só isso. Só isso. Explicitar essa questão de... Lógico, eu entendo que, como ela falou no primeiro momento da fala dela, isso serve a um processo de tomada de decisões a partir de uma intencionalidade que surge, digamos assim, dentro de um processo de neutralidade e de aplicabilidade científica. Só que, ao mesmo tempo, eu estou trazendo isso para o contexto atual. Isso está sendo muito utilizado na atualidade para proferir um discurso unilateral da ciência na área da psicologia. E aí surge um desvirtuamento dessa ideia de evidência como se fosse algo puro,
né? A evidência aparece por si mesma, mas isso já é o próprio fetiche da metodologia científica. É a falta da filosofia, viu? É a falta da filosofia, pode Enfim, mas acreditar. obrigado, Cecília, Quer pela tua dizer, fala, muito importante. eu concordo com você. E eu fui partidária mesmo de escrever artigo mesmo sobre saúde baseada em evidência. Eu fui partidária disso. E ainda sou, viu? Eu ainda sou. Mas isso tem um limite. Isso não pode ser simplesmente você. Imagine você como paciente, você vê a temeridade de uma coisa dessa. Até em relação à clínica, não digo nem em relação a outras coisas. O médico vai te examinar e simplesmente ele vai te passar um medicamento baseado nas últimas pesquisas sobre aquele assunto, sem considerar outros aspectos da sua clínica, entendeu? E até sem considerar o espetáculo que está à sua volta. Agora, para usar é bom, né? Perfeito. Eu acho que o espetáculo tem que ser considerado. Inclusive em seu sentido, porque eu também estou assim, muito desconfiada da possibilidade de talvez, vamos dizer, uma cura através da filosofia, sabe? Mas isso é outra história. Epá, E só para ressaltar uma questão rapidinho, é que a noção de espetáculo em deborda, ela parece dissolvida em vários, digamos assim, sintomas, né? Ela não é uma unidade, mas ela é uma processualidade constante que aparece de diferentes formas em vários aspectos. E aí essa questão que a gente trouxe aqui da ciência poderia ser uma possibilidade para pensar também, né? Enfim, só isso. olha, eu gostava de partilhar aqui para toda a gente uma coisa curta. O meu primo estava aqui a dizer, bem, ao ouvir-vos, eu percebi, bem, estas pessoas são tão inteligentes. Menos. Mas pronto, Quer vocês dizer, saberem, os dois, falo o por Alberto mim. e a Cecília, pronto. Mas pronto, olha, aqui Não. um ponto importante. Eu fui tentando, Cecília, não sei se viu o bate-papo, mas eu fui tentando resumir o que a Cecília dizia, tanto quanto eu Sim. conseguia capturar. Se identificar alguma falha minha, corrija. E a mesma coisa tu, Alberto, que é para tentar também manter aqui um registro escrito do que vocês estão a falar. Agora, eu só, assim, É eu muito discordo legal o que só vocês dessa estão a falar. história. Cecília identifica uma ausência de pensamento. Não é bem uma ausência, não, sabe? Então como é que diria melhor? Eu diria que a falta de explicitação, sabe? Do pensamento, porque o pensamento ele está ali, sabe? Eu acho que tem um pensamento kantiano fortíssimo, sabe? E cartesiano fortíssimo na formação dos profissionais de saúde, sabe? E eu praticamente não sei muito como sair disso, a não ser a partir da filosofia, sabe? Como eu me aposentei da universidade porque não queriam implantar a filosofia no currículo, então eu não sei te dizer mais sobre esse processo, sabe? Mais uma vez, botei aí. O Jorge falou em ideologia. Jorge, estás inscrito? Junta-te a nós. Queres ouvir? Olha lá. Vem agora o especialista em Nietzsche. Jorge, talvez estejas mutado. Alô, vocês estão. O Jorge estava com. Eu não estava a conseguir escutar. Ia perguntar se vocês estavam a escutar. O meu primo também não. Acho que ele está com algum problema no microfone, eu acho. Pois. Ele deve ter agora reiniciado a conexão. Eu ia aproveitar só este momento para vos partilhar algo que estava aqui a comentar com o meu primo. Vendo a maneira como este livro está escrito, eu cada vez estou mais convicto que este livro foi escrito no café. Porque ele tem esta qualidade. Assim, vejam só, deixa-te ler um pedacinho. E depois a discussão que segue é tão boa. Eu me sinto mesmo assim, como se tivesse. Eu me sinto na roda de amigos no café. Vocês fazem aquele comentário que todo mundo agora está a noite toda falando sobre. Pronto. Não, eu estava falando com o microfone aberto, você não estava me ouvindo. Não, ninguém ouvia, pois. Agora sim. Problemas informáticos. O que eu queria dizer é o seguinte, que em todo campo, não é somente na saúde, não existe uma ideologia
ali, né, permeando todas as Verdade. atividades, né? Sim. E ideologia o que é ideologia? É uma maneira de pensar ou de agir aceita por todos, né? Às vezes sem contestação. E isso permeia de uma maneira que ela se torna invisível. É como se fosse a verdade do lugar, né? A verdade de uma área de conhecimento, a verdade de um... Né? A ideologia se torna um ethos, né? A maneira de você fazer. Né? Eu vejo isso muito na medicina, sobretudo, né? A medicina é um curso muito prático, né? As pessoas parece que não têm tempo de refletir o que você estava falando, né? Sobre o que é saúde, sobre o que é doença, né? Vão adotando aquelas Ciência coisas e tal. aplicada. Né? Eu converso com médicos, você acha que o médico é uma pessoa assim, extremamente educada, no humanismo, aquela coisa, mas são raríssimas, né? Você conhece pessoas que eu conheço pessoalmente, assim, que a gente vai conversar, são pessoas quase rasas, sabe? Mas devem ser competentes na área deles, né? Fazer uma boa cirurgia, etc. Né? O que eu ia também falar era sobre essa coisa da espetacularização, que toda vez eu me lembro disso. Não sei se vocês se lembram, não é todo mundo que estava muito atento, não. Acho que foi por ali em 2006, eu acho. Finalmente se encontrou o bóson de Higgs de uma maneira experimental, né? Sim, Higgs, né? sim, sim. Era a última partícula do standard no modelo padrão, né? da mecânica quântica que faltava ser encontrado. E finalmente ele foi encontrado lá no CERN, ali na Suíça, né? Entre a Suíça e a França. Eu lembro muito bem, eu não sei em que televisão foi, todos os jornalistas correram para o CERN, né? Porque queriam o quê? Um espetáculo qualquer, né? Uma foto, sei lá, mas o que ele encontraram? Encontraram tabelas de estatísticas, gráficos. E é difícil de você moer isso no jornal, né? Como é que você explica o bóson de Higgs, né? É tanto que para as pessoas que não são atentas à ciência, ninguém nunca ouviu falar desse bóson de Higgs. E na época se falou muito disso, né? Sim. Que é justamente a ciência, essa ciência mais dura, ela trabalha num compasso diferente do jornalismo. O jornalismo quer uma foto, uma declaração bombástica, né? É tanto que você, não sei se você sabe, quanto ao bóson de Higgs, teve um cara, um pesquisador que fez o seguinte comentário: a goddamn particle. Goddamn particle é a partícula danada que a gente nunca consegue achar, né? Uhum. Aí o jornalista pegou aquele goddamn particle e botou assim: é a partícula de Deus. God's particle. God. Não sei se A é a maior partícula de Deus. mensagem. Claro, Ah, não cara. conhecia essa história. Não conheço. Eu já Aí peguei só virou. partícula de Deus, não Pronto, sabia. mas aí vem Que disso goddamn ótimo. particle que ninguém consegue achar, porque foi proposto em 64, 62, por Higgs, né? E Higgs ainda estava vivo quando eu acho que ele ganhou o Nobel logo depois, acho. Eu não sei se antes, eu acho que logo depois ele ganhou. Mas assim, a partícula de Deus vende, imprime, chama a atenção das pessoas, né? Entende? Aí por isso que colou, né? A coisa também do Big Bang. Você sabe que Big Bang não faz sentido, né? A grande explosão do início do universo. Isso não foi uma explosão. Não foi uma explosão. E aí o cara que inventou esse termo depois se arrependeu, né? Porque ele... Mas, claro, o Big Bang ficou, cara, ninguém fala mais em... Por que não é o Big Bang? Por que não é a grande explosão? Ora, tem que ser uma grande explosão, uma coisa formidável, um espetáculo, não uma explosão. É um espetáculo, né? Entende? Da maneira como se compreende que foi esse Big Bang, não é uma explosão. Mas aí é outra história. Mas aí não dá para você explicar, entende? Porque as pessoas estão preparadas para o espetáculo, né? Se não for um espetáculo, cara, não adianta, né? Mais uma vez eu Isso. lembro, né? O Sagan, não A é? É preciso o extrema-direita Sagan. descobriu, cara, que é assim. Porque a maioria é muito imbecil, né? Aqui no Brasil e pela Europa também. Mas o nome do partido de extrema-direita na Portugal, Chega, né? É o Isso é um Chega. espetáculo, cara. Né? Chega! Com ponto de É um exclamação. espetáculo. Chega, ponto de exclamação.
não é? Plano de exclamação, né? Ou seja, né, o partido um partido do, sei lá, dos conservadores, nada disso, cara. O lance agora é a espetacularização, né? E eles estão conseguindo, cara. Cara, não precisa Foi mais nenhum muito. projeto, foi muito bem identificado no nome, não tem projeto nenhum. Chega, vamos Pois, pôr fim ao quê? Pronto, tudo bem, eles vão. ok. Mas com o quê? Qual é a proposta deles? Ninguém diz, isso não importa. Ó Jorge, muito legal. Valeu. Olha, mas eu só ia dizer uma coisa sobre o Conta. texto aqui, é que eu estava dizendo na hora que aí a gente diz, que é assim, é preciso fazer uma distinção artificial dos elementos inseparáveis. Eu achava que ele ia dizer quais eram os elementos. É depois, próximas teses. E vai. Depois, né? Porque aí depois ele começa a analisar o espetáculo, fala assim, como se ele estivesse mudando de assunto, sabe? Fala de certa forma a própria linguagem espetacular, etc. Tal. Ô O Jorge, espetáculo nada mais. Eu senti esse aforismo meio desconexo, porque as frases não estão ligadas, né? Mas é um aforismo, né? pois, olha, deixa-me partilhar contigo enquanto tu caíste, né? Quando tiveste que resolver o problema. Eu partilhei algo que descobri aqui com o meu primo. Vamos dizer, fiz esta observação. Eu olhando do lado de um escritor, me parece que este livro foi escrito no café. Tem toda a forma disso. Cada tese, vamos dizer, é aquele momento na roda da mesa em que todos pegam no mesmo tema. Então tem de ser muito bem posto, porque todos vão se engajar nele. E esta observação posso fazer, Jorge. Vê o jeito como o Alberto primeiro e depois a Cecília começaram ambos, não é, a partir disto, a ter uma conversa bem, super incrível, não é? Então, tem isso, Jorge. Eu acho que tem assim, também por isso é que assim, as coisas são ditas de um jeito assim, bem, pá, 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 pá. Porque funciona, o cara pega, fica estimulado, e é isto mesmo, e depois segue e faz lá o resto que for. Eu tive o prazer de ver uma. Eu imaginei que tu tivesse a experiência. Não, foi a gente viu. Eu vi uma exposição de Picasso em Paris, né? Essa foi pouco vista. As coisas de Picasso são filas, Olha, teve que outra ótimo. exposição dele, filas quilométricos, negócio assim difícil de entrar. A gente mas essa eu vi que é o seguinte: Picasso ia para um café, né? E aí mania de gente que está muito concentrada na própria atividade, né? Pegava um lenço, um guardanapo, desenhava uma coisa e pegava um papel, não sei o quê, os guardanapos do café ou do restaurante, né? Então a exposição era sobre esses desenhos, que eram todos pornográficos, todos, absolutamente todos. Ele Que maravilha! desenhava o pau, era muito interessante, né? Mas essa exposição, claro, tudo da gente em Paris, né? Mas não teve a glamorização que teve uma outra exposição que eu vi de Picasso, né? Que era uma loucura, você chegava muito cedinho de manhã, já tinha filas quilométricas, negócio, o espetáculo, né? Para ver quadros, né? Eles comparavam o Picasso com os clássicos, né? Entendeu? As pessoas querem, né? E quando eu vou contar outra coisa e vou me calar, certo? Quando eu era guia, quando eu fiz uma época da minha vida maravilhosa que eu guiava as pessoas pelo Louvre, né? Aí tem um lugar que é a Grande Halle, sabe? Que é você anda assim, aí você sai dos renascentistas e aí passa, aí tem Leonardo da Vinci de um lado e depois lá no fundo tem um barroco, né? Mas assim, o problema é o seguinte, que do lado direito vai passar a sala da Mona Lisa, que ela está no lugar errado, né? Ela está entre os maneiristas e não é um quadro maneirista, mas ela está lá. Aí o guia que me ensinou, ele disse, olha, quando você passar na entrada, manda todo mundo olhar para a esquerda, porque se a galera olhar que a Mona Lisa está ali, vai todo mundo para lá, entende? É verdade. Aí quando eu ia chegando à porta e você mostrava uma coisa, não me lembro o que era. Assim, aí veja isso aqui, não sei o que, todo mundo olhava para a esquerda. Aí passava direto, aí você conseguia levar as pessoas até o fim, né? Que tem uma coisa maravilhosa lá, um São Miguel maravilhoso. E aí você voltava e descobriam que tinha a Mona Lisa na sala, meu camarada, ninguém quer ver mais nada. E de frente para a Mona Lisa tem um quadro, As Bodas de Caná, né, de Tiziano, né, que é maravilhoso, mas a galera só quer ver a Mona Lisa, né? Entende, cara? A humanidade é isso mesmo, cara. A humanidade nós somos como os moscas, né? A gente, né? Não é? É muito. Está a ver a Cecília, está a ver o nihilismo a voltar. Não passamos de moscas.
Não, e eu fiz São exatamente isso. Fiquei de frente para a Mona Lisa, não vi mais nada. Não é? Eu não me lembro de nada no livro, só da Mona Lisa. Quando você chega, você sabe, quando você entra no Louvre, de cara logo já tem uma plaquinha assim, 2 plaquinhas dizendo, né? Tá assim, só a foto da Mona Lisa, né? Uma reprodução da Mona Lisa e uma seta, pá! E o Vênus de Milo também, né? Também uma seta, pá! Ficam as 2 mais ou menos na mesma direção, né? Na mesma. Pronto, aí tem gente que entra só quer ver a Mona Lisa, bicho. Porra nenhuma, cara. Porra de Louvre, cara. Louvre é enorme, imenso, né? E a pessoa entra no Louvre e paga aquele negócio, entrada de 30 euros, eu acho que é 50 euros, sei lá. E para ver a Mona Lisa, cara, e a Vênus no Milo, olha lá, né? Assim, a Mona Lisa, entendeu? É muito interessante. E você sabe que o Da Vinci tem, eu acho que são, não me lembro exatamente o número, mas o que restou dele são 12 quadros, né? E o Louvre tem 7, eu acho. Tem mais da metade dos quadros que ainda resistem, né? E tem quadros maravilhosos desse lado esquerdo, que o pessoal olha, é Da Vinci, né? Porque eu não lembro, não sabe nem que Mona Lisa é de Da Vinci, entendeu? Eu acho muito curioso. É muito legal. O teu exemplo foi maravilhoso. Muito, muito legal. Não, Cecília. eu fiz o seguinte raciocínio, sabe? Se eu fosse jovem aqui em Paris, eu viria várias vezes, ia fazer tudo e tal. Quando eu estava turista, eu falei, eu vou comer em Paris e vou ver a Mona Lisa e depois conta a história, entendeu? Turismo é um trabalho, né? É uma espécie de trabalho, né? Você tem compromisso. Eu fui para Paris para comer, que eu estava morando em Londres na época e a comida era muito ruim. Eu falei, eu vou para Paris comer, vou fazer a digestão no museu. Legal. Coisa de estudante. Cecília, o meu primo e o Alberto estão aí estão no bate-papo e o meu primo dirigiu-lhe 2 comentários. Se puder. Oh, Eduardo, queres falar? Né? Eduardo, queres falar? Não, fala aí. Pronto, então o Eduardo escreveu assim para a Cecília, né? É foda o que escutei a Cecília falando sobre as políticas públicas. Tipo, acho que a própria necessidade dessas políticas direcionadas existirem demonstra a falta de algo em uma área específica. É como se exaltássemos um paliativo. Perfeito. Para completar o raciocínio, comentou ele, as políticas públicas voltam a atenção das pessoas pobres para uma exibição, um show, que evita que se olhe ao redor e se perceba a realidade da desproporcionalidade do acesso a bens, serviços, saúde, educação, etc. Isso. Você sabe que eu fico só, lendo aqui Debord, eu fico só em dúvida se o espetáculo é sentido ou é diagnóstico, sabe? Na versão... Eu não acredito que seja sentido, não. Mas não sei. Ok, mas sim, a Cecília já está levando adiante pensando a no que sua ele crítica, escreveu né? aqui. Isso seria já a sua crítica, né? Ainda além dele. Faz sentido. Mas está interessante. Porque a Cecília o meu primo mencionou no outro dia, eu vou dar um exemplo paradigmático, a alegoria da caverna de Platão. Não é o que eles estão lá a fazer quando estão presos. Não é? O Platão não está a falar de algo parecido também. Da necessidade de sair e ver de fora. O cara está lá preso, quando sai para fora da caverna, depois volta. E aí já volta com aquilo que deve dizer, né? Ele vai dizer do ser. E o Debord, de certa maneira, está a fazer isso também. Então seria um diagnóstico, porque isso está sempre presente. O Jorge também já tinha falado, os humanos têm sempre essa tendência para a espetacularização. Imagina agora, né? Pois. Com as mídias. E eu gosto das lendas urbanas. Tem uma lenda urbana que diz que a Mona Lisa que está exposta no Louvre não é a verdadeira está escondida. Eu gosto dessa lenda. Também gosto. Não sei, não conhecia não. Que massa. E faz sentido, né? Se roubarem aquela, faz um escândalo. Ei, foi tão ruim. Depois passado assim umas semanas, olha, encontramos-la. E botam outra cópia. Já foi roubada, né? Ela foi roubada antes da Primeira Guerra, 1912, 14, ela foi roubada. Os caras roubaram. Mas vamos lá.
Olha, só passando aí, o Alberto ainda está a comentar. Alberto, queres falar? Sim. Não, só Pronto, rapidamente, a questão que a Cecília perguntou se é um diagnóstico, um sentido, algo do tipo. A meu ver, é uma tentativa de descrição ou explicitação de todos os processos que ele conseguiu conceber, né, escrever aqui, né, de como o espetáculo ou processo de espetacularização se apresenta dentro do contexto social em sentido múltiplo, digamos assim. Né? Ele tenta explicitar esse processo de como, por muitas vezes, as nossas relações subjetivas e objetivas são cooptadas por um sentido extremamente fetichizado, porque aí ele eleva a crítica do fetichismo de Marx, né, a um processo de unilateralidade ideológica, inclusive dentro de uma discussão que a gente fez da utilização aqui, dentro da ciência, da política, do processo de combate ao próprio capitalismo, ou seja, o combate ao próprio capitalismo termina servindo a um projeto ideológico dentro do marxismo, né? E aí o marxismo não se diferenciaria, no caso, da própria ideologização da ciência, porque o marxismo, enquanto reverberação política, se converte em ideologia, não no sentido da crítica de Marx, enquanto combate a ideologia, mas na produção de um formalismo kantista dentro do marxismo, tal qual acontece na ciência, onde não se explicita as metodologias, né? Aproveitando a fala da Cecília. Né? Faz sentido. Então, seria um resumo. Há no marxismo, tu identificas no marxismo um formalismo kantiano, né? Com certeza absoluta. E aplicado à análise que ele faz, à crítica. Não que o marxismo seja isso, entende? Mas tem processos inevitáveis de cooptação dentro dos movimentos políticos, né? Que terminam recaindo nesse formalismo partidário político, que unilateraliza os processos coletivos dentro de um sentido de espetáculo. E a questão do pré-maio de 68, que você falou lá no início, né, do contexto do Debord, estava assentado nessas questões, inclusive. Como voltasse uma crítica a um certo tipo de marxismo que se unilateraliza também. Né? Não que o marxismo seja isso. Né? E aí demanda a questão dos situacionistas, o movimento dos situacionistas como um movimento de reação a isso, né? de tentar dissolver esse processo. Enfim. Oi, massa, muito, muito legal. Valeu. Ups. Massa, valeu muito. Estava aqui a tentar desmutar. Se não houver mais nenhum comentário, havendo, comentamos, é de boa. Se não houver mais nenhum comentário, ainda temos tempo, então eu passo a palavra ao Jorge para a gente ler a tese 12. Pode ser? C'est parti, monsieur. Então, vou botar aqui em francês. Está aí, pronto. A 12, né? Le spectacle se présente comme une énorme positivité indiscutable et inacessível. O espetáculo se apresenta como uma enorme positividade indiscutível e inacessível. Il ne dit rien de plus que ce qui apparaît est bon. Ce qui est bon apparaît. Ele não diz nada além do que o que aparece é bom e é bom o que aparece. E o que é bom aparece. O que aparece é bom e o que é bom aparece. L'attitude qu'il exige par principe est cette acceptation passive qu'il a déjà en fait obtenue par sa manière d'apparaître sans réplique, par son monopole de l'apparência. A atitude que ele exige, por princípio, o espetáculo, né? A atitude que o espetáculo exige, por princípio, é o da aceitação passiva, que ele já fez. Não, que ele, de fato, já obteve por sua maneira de aparecer sem réplica, pelo seu monopólio da aparência. Legal. Português, Cecília, me lembrei. Quer ler a versão em português como tem aí? Sim. Massa. Vou só um minuto que eu estou com 5% de carga. Peraí, deixa eu correr. De boa, tranquilo. Eu vou também, porque eu vou botar aqui na tela, então, claro, é de boa. Está aqui a tese 12.
Só um for. minuto. Pronto, de boa. Então, mas olha, obrigado, Jorge, pela leitura e Um segundinho. Viste aí, eu ri-me tanto com essa, eu já me estou a rir com essa do que é. O que aparece é bom e o que é bom aparece. Eu ri mesmo, isto é tão legal. Então não é o que aparece. No espetáculo é assim. É muito legal. Então, pronto, já toquei aqui. O espetáculo se apresenta como uma enorme positividade, indiscutível e inacessível. Não diz nada além do que aparece é bom, o que é bom aparece. A atitude que, por princípio, ele exige é a da aceitação passiva que, de fato, ele já obteve por seu modo de aparecer sem réplica, por seu monopólio da aparência. Ele não está falando aqui da TV, não, Sim, 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 do sim, sim, rádio, sim, porque sim, hoje em sim. dia tem réplica para tudo, né? Se vai ser sem réplica na televisão, de fato, a Cecília identificou bem. Não é? E há pouco a Cecília tinha. No rádio e na TV. Exato, em todos os mecanismos no jornal, onde o mecanismo é sempre unidirecional, não há retorno. Isso. Mas esse foi muito bem identificado. E nós hoje o retorno pelo menos existe. Cecília, aparente. Há um retorno aparente, porque o cara, tipo, a Cecília disse, se a Cecília partilhava, como eu disse agora, vamos dizer, numa rede social, qual é o efeito que isso colhe? De fato, a Cecília pode, mas a Cecília está a gritar no ar. Depois vai a celebridade, cujo mérito é o seu mérito de ser famosa, é o que ela faz. Ela é boa a ser famosa e ela vai comentar, vai falar sobre as políticas de saúde, da situação. Então, será que a gente também tem voz hoje? Será que existe réplica, Cecília? É uma dúvida honesta. Será que existe hoje réplica? Eu estou pensando naquela réplica rápida, né? Se alguém com um mínimo de seguidores, vamos dizer assim, fala qualquer coisa, imediatamente é instantâneo. Às vezes eu estou assistindo a um vídeo e abro o bate-papo e na hora que a pessoa termina de falar, parece que a pessoa já leu até o pensamento, sabe? Porque imediatamente já tem a réplica embaixo. E se for alguma coisa que antagonize, é rapidíssimo. Entendi. É a impressão que eu tenho. Réplica no sentido Agora, réplica no sentido de algo parecido com outro, né? Uma réplica que se faz. Não no sentido de uma resposta. Você, por exemplo, tome o exemplo dessa que as pessoas chamam de polarização da política no Brasil. Na hora quando essa polarização está muito acirrada, um grupo invade a live do outro. E aí, imediatamente, começam os ataques dos haters, né? A gente viu muito isso, né? Isso aí pode ser uma réplica, né? No sentido bem literal. Mas tem também o que não é réplica, que está simplesmente concordando. Aí, imediatamente, você vê as concordâncias. Desculpa, Cecília, te interromper. Réplica não é no sentido de resposta, não. Aqui, né? Réplica é no sentido de duplicação. Você tem uma estátua de Vênus, ele faz uma réplica da estátua de Vênus. Né? Entendi. Então tá. Então eu estava entendendo réplica como resposta. Jorge, por que tu dizes isso assim? Honestamente, eu fiquei... Eu disse isso, mas agora eu estou duvidando. É porque eu acho que a Cecília tem razão. Porque ela diz que o seu monopólio da aparência. Eu estou a sentir que a Cecília tem razão. E a Cecília, muito obrigado por ter identificado isso. Desculpa só dizer, porque a aparência sempre. Por que eu acho que réplica no sentido de duplicação? Porque obtido por sua maneira de aparecer sem réplica, por seu monopólio da aparência. Se você tem um monopólio da aparência, porque ninguém pode replicar aquilo, entendeu? Ninguém pode duplicar aquilo ali. Pode ser também, vamos ver. Vamos ler de novo, deixa eu ver. Na TV isso é totalmente verdade, porque a TV, ninguém tem dinheiro para gastar e se broadcast, não é? Se mostrar nas casas de toda a gente, como por exemplo pode fazer lá o apresentador.
E o apresentador chega já com um texto escrito. Tudo é uma encenação, aí é bem visível. O que é pior ainda, né? Do que quando você tem réplica, né? Por isso acho que a Cecília, eu estou no time Cecília. Confesso já, não estou mesmo. Porque eu acho que é essa a leitura. Eu gostava de partilhar, deixa eu ver aqui. Claro, essa parte tão engraçada. Eu acho que fundamental está aqui essa. Não diz nada além do que aparece é bom, o que aparece isso é é bom e o que é bom aparece. E não dá para sair desta discussão. É indiscutível. Indiscutível. É uma positividade indiscutível. Está aqui o espetáculo se apresenta como uma enorme positividade indiscutível. Agora, talvez esse tópico esteja datado, né? Porque mudou muito a mídia, né? Gosto de ouvir. Talvez naquele momento. Conta, atualiza a crítica. Eu não sei se outras pessoas têm. Não, porque Propõe veja. algo, Cecília. Como é, Alberto? Você está sendo intimada, proponha algo. Ei, intimada! Oi, Alberto! Não. Todo mundo tá lendo, né? Eu tô brincando. Tá bom, porque velho. as palavras Mas são diga aí. as palavras têm forças e eu, de fato, Isso Alberto, tá foi muito muito legal. instigante. Eu quero ouvir. Porque, de fato, como num café, vamos imaginar que agora isto é o café. Qual é a diferença? Ok, antes os cafés era a gente ir lá para o lugar onde as pessoas interessantes estavam também. Aquelas pessoas que já estão entediadas de estar de casa. A casa não chega. E eu estou a ter uma experiência, eu diria, similar. Eu estou com pessoas super interessantes que acordam cedo. É a primeira coisa que fazem na manhã, é estar aqui. E estão a fazer porque, de fato, está a ser super instigante. Então, Cecília, é para instigar. Alberto, foi muito boa a tua sugestão. Eu não intimo, é só isso. É para instigá-la. Eu quero ouvir o que vai vir. E aí? Não instiguei. Calei. Não, eu tô lendo aqui de novo. Eu tô lendo novamente. Mas a impressão que eu tenho é porque a gente está lendo um livro que a gente tem uma distância temporal já razoável para esse livro. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Assim, eu pelo menos estou lendo assim com cuidado, porque a gente tem que ver o que é que faz, quer dizer, o sentido que teve na época e o sentido que pode ter agora, né? Acho que a gente está tendo esse cuidado, né? Sim. Aí me pareceu que... Aí eu fico sempre tentando entender o que é que ele quer dizer com o espetáculo, né? E nesse caso aqui ele faz uma afirmação como se o espetáculo, olha só, o espetáculo fosse algo que vai entrando sem réplica, tá entendendo? Uhum. Que aí eu acho que eu não sei a força que isso ainda tem hoje, assim, dessa forma. E o monopólio da aparência? Completamente. Deixa eu te dizer uma coisa, Cecília. A gente Sim. acha que, tomando essa sua interpretação de réplica como resposta, né? Você sabe que o Web 2.0 é uma web onde as pessoas começaram a interagir, começaram com os blogs, né? Você tem um blog, sim, aí você expressava suas opiniões, e agora você tem as redes, Instagram, etc, não sei o quê. Só que acontece que essa atitude passiva, de aceitação passiva, está acontecendo, né? Que as pessoas vão recebendo... Você sabe que a fonte maior... Você acha que a fonte maior de informação das pessoas são jornais? Não é. Não é mais. Ou talvez nunca tenha sido. Você acha que hoje pode ser a televisão? Não é mais. Você acha que é o Instagram? Eu, por exemplo, leio muita notícia, eu assino vários canais de vários jornais e várias, né, France Presse e BBC, etc. É uma maneira de você ler também a notícia. Mas hoje já se detectou que o principal canal de informação das pessoas, pelo menos no Brasil, é o WhatsApp. Isso. As pessoas recebem um meme, né, com a informação distorcida ou falsa. E é exatamente isso aqui, a aceitação passiva. E isso tem um monopólio da aparência. E não há réplica. Porque a gente não pode replicar, a gente não tem como, porque eles têm o monopólio já da discussão. Não dá. O discurso de ódio é um bom exemplo disso. E é mais uma coisa. Mas de qualquer maneira,
O meme, só complementar uma coisinha, Cecília. Sim, pois não. O meme chega por uma pessoa ao qual você dedica afeto, né? Um amigo, um parente, uma mãe, um irmão, uma coisa, sei lá. E quando o meme chega para você, ele já chega carregado desse afeto, entende? Ele tem uma energia, aquele meme tem uma energia que vai além daquela mensagenzinha, né? É a energia a qual você dedica, ou a pessoa dedica a você um afeto, entende? Então ela tem um poder maior. E é difícil você discordar do meme. É muito, muito curioso, cara, você tentar fazer com que a pessoa desfaça a crença que ela tem num meme completamente maluco. Eu não entendo isso, sabe? É uma coisa impressionante. Você não consegue destrinçar para a pessoa, né? Desemaranhar, que é um emaranhado, né? Porque está tudo carregado de energia, a pessoa aceita aquilo ali, é difícil de... Era só isso. Pode dizer aí. Então é uma coisa difícil, mas assim, a gente sabe que tem a questão da massificação, né? Que já foi bem estudado, acho que por Adorno. Eu gostaria até de estudar um pouco isso, porque é um fenômeno mesmo. E a manipulação das massas, né? Que é o que a gente está vendo. Eu só não sei se isso é a mesma coisa que Debord está tratando aqui, sabe? Se ele também está tratando desse fenômeno, quando ele fala em espetacularização. Cecília, Isso é uma coisa diferente. eu gostava de contribuir de um jeito inusitado, posso? Claro. Eu penso que é uma necessidade da própria linguagem. A linguagem é necessariamente um espetáculo. É uma tese, mas eu vejo assim. Ela é tipo da ordem do cosmos, vamos dizer assim. Não seria talvez muito distante da maneira dialética, não é? De pensar a realidade em Hegel. Faz sentido, Alberto? Tu estás inscrito, cara, por isso, força, caminho. tá, você já me chamou, né? Então, enfim, eu gostaria de comentar algumas coisas. Assim, eu entendo que a Cecília está falando no sentido de dizer assim, olha, será que o que Debord escreveu vale para nossa época? Será que é totalmente adequado? O que eu percebo é o seguinte, né? Como você mencionou lá no início, né? Trouxe um elemento que Debord, de certa forma, estava circunscrito dentro de um processo da inserção da mídia televisiva, né? E talvez seja um processo talvez anacrônico para nossa realidade atual, mas eu gostaria de chamar a atenção para uma questão, né? Essa discussão de uma suposta virtualidade do mundo, das vias de evolução da perspectiva da web 2.0, 3.0, 4.0, enfim, que vai haver uma série de outras relações produzidas a partir desse processo de virtualidade, termina trazendo um certo elemento, talvez, que eu acho como problemático, que é o seguinte: entender o mundo virtual como algo à parte do mundo real. O mundo virtual é o mundo real, é o mundo concreto. E aí a questão, quando o Jorge, eu acho que trouxe a questão da memificação dos aspectos informacionais, ele diz que as pessoas, de certa forma, se orientam, e é verdade isso, se orientam diante de se inspirarem em determinadas informações que recebem pelo WhatsApp e outras vias duvidosas, e é difícil você combater esse tipo de informação. Eu trago a seguinte reflexão, né? E na nossa vida social, será que a vida social que é concebida como vida, entre aspas, real, para além da vida virtual, será que é muito diferente dentro de determinados fetiches que as pessoas se apegam, a determinadas crenças, a determinadas formas de se organizar socialmente, né? A determinadas concepções morais, éticas? Será que é muito diferente? Será que a gente consegue produzir conversas efetivas no sentido de dissolução mesmo? Eu não falo de dissolução como no sentido de que eu detenho saber e eu vou esclarecer a população que é completamente ignorante, apesar de eu achar que há um certo compartilhamento de ignorância provocada e a partir de um certo sentido de apego a essa ignorância, porque ela é um certo conforto, né? É uma maneira de fugir também do niilismo, e aqui já chamamos de Cecília para a questão também, né? A ignorância é uma maneira de fugir do niilismo, né? E mesmo inconscientemente, tá? Mas a questão aqui é justamente o seguinte, né? Esse sintoma que aparece nas redes sociais é um sintoma que
ocorre dentro de um processo de virtualização que sempre esteve presente na humanidade, de certa forma, né? Porque o virtual e o real estão em diálogo constante, mesmo para além desse processo plataformizado de virtualidade que a gente compreende atualmente nas plataformas da web. Então, eu acho, na minha interpretação, a gente tem que ter o cuidado de não fetichizar demais a questão das plataformas da web, né? Porque ela é apenas um sintoma a mais que surgiu de um certo processo, e aí trazendo para o texto, de espetacularização, né, que se intensificou, né, e que se ramificou, e que virou um nicho interessante para o capitalismo, dentro de um sentido de utilização. E aí alguém comentou em algum dado momento sobre como é que isso ocorre. Eu não entendi muito bem, confesso, a reflexão de vocês sobre a questão de réplica, né? Eu não consegui entender qual é o ponto de discussão de vocês, né? Mas, assim, o que eu tenho vivenciado recentemente, inclusive na web, é o seguinte: tem se criado um ambiente de disputa e de autoconsumação entre determinados movimentos que são alinhados a uma suposta independência dos movimentos supostamente intelectuais e politizados, né? E aí essa questão de replicar determinadas formas de conhecimento, replicar determinados conteúdos contidos na web, ela vem cada vez mais se dissolvendo, dentro do sentido de que qual é a origem da origem? Você vai buscar a origem de um determinado conteúdo, essa origem não existe, porque existe a fetichização, inclusive, do conhecimento acadêmico, né? Digamos assim, por exemplo, o cara pega um texto, aí escreve uma tese sobre aquele texto, e aí aí escreve um livro, né? E esse livro está cheio de réplicas ali, digamos assim, em certo sentido, tá? Não estou dizendo que são réplicas, cópias fiéis e etc. Mas tem um certo replicar ali daquelas teses que são inspiradas em outras teses, porque já é ser dissolvido dentro desse processo inevitável de afecção no mundo, né? E aí, em um determinado sentido, eu já vi isso, inclusive, num grupo de estudos, né? O cara estava expondo uma parte da tese dele, e aí o pessoal estava transmitindo. Aí mas vocês estão transmitindo isso? Mas como assim vocês estão expondo a minha tese? E etc. Alguém pode pegar isso como se isso não fosse natural, digamos assim. Entende? Como se ele fosse detentor de algo que só ele descobriu dentro de um determinado sentido de origem. Isso é totalmente imbecilizador, na minha interpretação. Entende? Então, a questão não é só o replicar dentro dos ambientes virtuais plataformizados, mas a réplica é um processo inevitável dentro do processo de vivência humana no sentido amplo, cara. Entende? Então essa ideia de origem é mais um fetiche da minha interpretação, né? E vários pensadores colocaram isso, mas um que criticou isso veementemente foi o Nietzsche. Fugir com a imanência, o cara vê lá, está aqui, a transcendência está aqui, tenha pelo pescoço. Pronto, está bom, parabéns ao outro. Caiu então é isso, cara, é isso que eu queria para mencionar no momento. Valeu tanto. Olha, a gargalhada é honesta, eu de facto percebi isso como tu descreveste. Caramba, vocês já viram o olho dialético do... Eu nunca vi ninguém assim, ele tem hipermetropia dialética. Espero que não ofenda. Fez sentido, Alberto? Não, para mim tá tranquilo. Hipermetropia. Tu vês além? Eu digo, poxa, este cara tem o olho dialético. Faz inveja. #inveja. Digamos que eu me forço a fazer esse exercício, porque eu acho que entender o processo dialético é importante, mas eu sou bastante crítico também da dialética, sabe? Eu acho que ela também tem certos fetiches. Mas, assim, pois é, inevitavelmente... eu acho interessante isso que você está falando também. Para mim é recente essa crítica à dialética. Sempre achei a dialética o máximo. Pois. Não, eu tenho certas críticas pontuais a certo processo de fetichização hegeliano, né? E tem outras questões também, mas eu não vou entrar nisso agora. E são bem atuais. Senão eu vou me estender demais. Não dá. Os hegelianos, olha, posso dizer isso, procurem, está publicado, está na biblioteca da Universidade Federal de Pernambuco. Eu disse, aquilo os caras têm uma empresa própria. Porque os caras falam tanto. Falam tanto porque têm tanto para falar também, eu diria. Não é bem assim, eu quero respeitar. Poxa. Bem,
Eu cito o hegelianismo como um buraco negro na filosofia. É assim, se o cara passar o horizonte do evento, não dá para sair, é o que eu vejo. Todos os meus amigos que são hegelianos não conseguem sair. Eu estou de boa com isso, acho bonito, pronto, fazem parte lá dessa. Foram sugados, fazem parte lá dessa constelação. Mas se o cara não quiser ser capturado por essa constelação, o único jeito do cara é passar assim ao longe, só a ver assim ao longe. Olha, está Então, ali o só, Hegel. só, Está ali. só para ressaltar mais um ponto, Hum. por exemplo, uma crítica interessante que Deleuze e Guattari fazem, e aí está circunscrito no diálogo no texto aqui, que aparece como essa positividade da inacessibilidade que o Debord ressalta aqui, é a questão de explicitar a diferença como negação no Hegel, e o Deleuze vai tentar estabelecer uma outra forma de positividade não fetichizada dentro de uma concepção ontológica, né? Então, eu acho interessante a forma que a crítica que Deleuze estabelece, apesar de eu achar que em alguns momentos ele é cooptado pela dialética, mesmo sem querer, e isso é um risco, Faz que sentido. você sempre corre a lidar com a dialética, né, de ser sugado para dentro dela, né? E aí eu me incluo nesse contexto, né? Mas assim, é recolocar uma reflexão sobre a positividade dentro de uma concepção ontológica que não é estabelecida em determinadas, digamos assim, preconcepções conceituais estanques, né, que determinem, que orientem a um sentido pré-configurado, né? Então, eu acho que isso é que é importante. E é o que o Debord está criticando nesse sentido de positividade fetichizada e formalizada aqui, só para pontuar. Sim, para mim faz muito sentido. Eu empatizo muito com a tua descrição. Tu chamas a isso a tua posição crítica, não é? Faz sentido apresentar assim, muito legal. Honestamente, eu vou dizer numa palavra, uma bomba, e vou-me embora, e depois ela explode, vocês fazem com ela o que quiser, ok? Só uma. Derrida. A crítica da linguagem de Derrida está dentro dessa questão também. Pois, então, olha aí, já está apresente. O que eu queria mostrar assim, eu estou com muita dificuldade até de lidar com o tamanho da tese, porque se a gente olha para o objeto de escrita, tudo começa a ficar realmente bagunçado. Mesmo, eu digo o objeto propriamente dito. Eu estou a ler um texto que está escrito. Ele está-me a ser transmitido de maneira digital, virtual, mas eu estou a ter acesso ao texto. E se eu entro em discussão com o texto, eu já não tenho como não discutir o texto dentro das regras do próprio texto. Eu sou como que compelido a ter que me pautar por essas regras. Faz sentido? É o formalismo dentro da perspectiva da linguagem também. Inclusive, quando você fala de... E isso já é dialético. De signo. Quando fala de signo, também já é complicado. E o espetáculo é dialético. Nesse sentido mais ontológico. Nesse sentido cooptável, né? Porque tu não tens... Tenta, como é que tu exercitas o que tu quiseres exercitar e que possa ser, vamos dizer, real, neste sentido em que eu e tu vamos concordar que é real, sem tu te expressares numa forma qualquer de linguagem? Tens como? Olha, a questão é de entender que não existe uma forma estabelecida apenas de linguagem, mas existe uma predominância de como nós entendemos linguagem. Né? Não, mas isso é de Por boa. Isso que, inclusive, mas linguagem no sentido mesmo. Isso, Eu sou sussurriano. Eu já me vendi, vamos dizer assim. Para mim não há problema nenhum. Isso já é vendido, então não, já era. Já perdemos você. Podem-me colar, porque diga, ele está a ler de uma maneira sussurriana. Estou, porque é o livro em que eu me estou a apoiar. Eu tenho no horizonte tão presente que eu nunca me perco. O signo é arbitrário. Esta é a lei fundamental. Não é única. Não é única, mas essa é fundamental. A imanência está garantida. Sim, o que eu quero ressaltar é o seguinte. Eu entendo isso daí, só que o fato de diagnosticar que o signo é arbitrário, não único, termina recaindo em certos, digamos assim, em certos formalismos da linguagem. E eu até coloquei aqui no chat que o Roland Barthes faz uma afirmação que parece, à primeira vista, polêmica, né? Porque ele diz que a linguagem é predominantemente fascista, e aí fascista que está mediado por um certo uso da linguagem que estratifica determinados processos, e a linguagem, dentro do sentido formal que a gente utiliza para aprender determinados estabelecimentos, digamos assim, insignificantes de um contexto textual, de um contexto de uma tese que a gente está produzindo, ela tem esse caráter de delimitar, separar e fetichizar, porque é preciso isso, digamos assim, para poder construir uma lógica textual bem estruturada, né?
Essa é a questão do uso que você faz, né? Mas a questão é o seguinte: existem outras formas de estabelecer esse processo de dissolução, inclusive por um processo de não escrita, que está presente em determinadas culturas, outras culturas variadas, né? Que inclusive Não tenho dúvida, denotavam mas é mais uma cultural. resistência, digamos assim, ao processo de escrita como estabelecimento de um processo principal, né? E aí vai entrar, inclusive, até a história da questão da personagem conceitual, como você coloca na sua tese, Sócrates, em resistir à escrita em um certo sentido, porque ela não coloca em movimento, digamos assim, determinadas questões que poderiam ser fundamentais. E aqui eu coloco como elemento para você mencionar. Sim, olha, faz sentido. Eu, infelizmente, tenho que dizer, da mesma maneira que pode Derrida, eu não consigo fugir de Heidegger. É outro buraco negro que eu não queria, em que eu me queria aproximar. Serve assim, Alberto? Sim, tranquilo. Porque, de fato, não há como fugir. A partir de um determinado momento o cara começa a tocar ali, tipo, fica tão próximo, vamos dizer, do limite da linguagem, que é muito fácil o cara se perder. Daí eu me colocar bem gatarrianamente, delacionamente, nessa distância. Vamos dizer que a fronteira está traçada pela filosofia, a filosofia me guarda. Faz sentido assim? Para mim faz sentido. A gente está a ler textos, eu acho tão engraçado, a gente só conhece Hegel pelos textos. De qualquer maneira, eu adoro Hegel, o melhor Hegel é o Hegel dos alunos, tal como o melhor sussurro é o sussurro dos alunos. Dos alunos. Vocês concordam? Jorge, tu estás para aí, eu gostava de te ouvir. Este cara sabe tudo isso sobre os franceses. Jorge, queres... Agora isto é intimação, é? Eu não estou surpreso que... Eu gostaria de saber onde é que foi o Barthes disse que é fascista, mas assim, no sentido de um certo propósito de estruturalismo, a linguagem, o objetivo da linguagem é dominação. Isso aí, sim, sem dúvida. Né? Massa, olha aí. Eu tô falando com vocês aqui e qual é o meu objetivo? É construir sentido na cabeça de vocês. Cabeça no sentido de que vocês quiserem, mente espiritual. Né? Eu estou construindo, eu falo porque eu acredito, tenho a crença de que eu consigo construir sentido na cabeça de vocês. E é esse o meu objetivo. Então existe um objetivo de dominação por detrás disso aí. Né? Eu quero, enquanto eu falo, eu estou modificando o sentido que vocês fazem do mundo, de uma certa maneira, né? E é por isso que a retórica é importante, né? A retórica era uma das 7 artes liberais, né? Antigas, não é isso? Que é justamente a técnica de você, ao falar, conseguir a máxima eficácia na transformação do sentido na cabeça das outras pessoas que estão lhe ouvindo. Né? Inclusive, quando você fala, você também está... Aquela linguagem silenciosa, né? Você está tentando modificar a sua própria visão das coisas, né? É como se você estivesse falando com outra pessoa dentro de você, que é muito curioso, né? Você está falando com você mesmo, é muito interessante. Mas assim, nesse sentido, a argumentação funciona e as palavras elas carregam sentidos, pontos de vista, né? Ideologia dentro dela. Né? Você diz, isso é a verdade, estamos à procura da verdade. A verdade é o que nos interessa. Isso é pura retórica, cara. Que negócio. Então, tem outra palavra que é muito engraçada, que é modernidade. Porque a retórica é claramente isso, ela é uma ferramenta de manipulação, isso não há como fugir. A gente pode usar a manipular para, vamos dizer, bem, olha, criança, vá lá assim, não vais para o meio da estrada, porque tem lá um bicho-papão. Não é verdade, não é? Mas se convencer a criança, funcionou e eu tenho o coração no lugar, não é? Só que, claro, ela está manipulada. De duas palavras, de todas as palavras, as duas que mais... filosofia não é manipulação. É verdade. E a outra palavra que eu tenho muito medo quando as pessoas usam é moderno. Isso é moderno.
dizer que é moderno não significa absolutamente nada. É uma Exatamente. palavra extremamente vazia. Exato, Extremamente vazia. Né? moderno é bom. Assim, no sentido da modernidade, né? Modernidade, século XVII, aquelas coisas é diferente, mas assim, no sentido disso, não, isso é bom porque isso é moderno. O quê? Porque, como assim que é moderno? Tem coisas. Você está dizendo isso é bom porque é contemporâneo? Tem coisas contemporâneas que são horríveis, né? Na Total, nossa não é? época, né? Entende? Então, Esta, dizer que é esta crise moderno não significa climática. nada. E se usa muito essa palavra modernidade, moderno, isso é moderno, isso é moderno. Pô, e daí que é moderno, cara? Só porque é novo? Só porque é novo é bom? Entende? É a valoração de uma novidade que não Pela necessariamente novidade. Ela é boa porque é nova. é nova, tá bom, né? Então olha aí, ela não é o que. Olha, o que aparece é bom e o que é bom aparece. Ai, a novidade. Sempre novo. É isso. O que é Sempre bom novo. aparece. Assim, se a novidade vai aparecer, porque é boa. E se ela é boa, ela vai aparecer, né? Por aí. Boa, olha que gostei. Cecília, estou a ver que está aí a rir. E agora quem apareceu no bate-papo? Alberto, se quiseres comentar, por favor, de boa. Não, eu me perdi aqui na conversa. De boa. Eu não. Deixa eu só me achar aqui no chat aqui, porque tinha um tópico que eu queria comentar. Como é que sobe isso aqui? Nem sei mais como é que sobe o chat. Pois eu estou no Não computador. sobe? Pois olha, olha, vi na tela. Achei. Achaste? Pronto. O ponto do que Jorge estava falando, da questão de que o processo de argumentação é justamente um processo de convencimento através dos signos e de uma certa utilização desses aspectos argumentativos no sentido de digamos assim, se apropriar, né, de um tipo de conhecimento, fazer você entender o ponto de vista e talvez aderir a esse ponto de vista. É um processo, digamos assim, de relação e digamos assim, de imposição proveniente aos sentidos que eu apreendo dentro de uma certa concepção de linguagem, de signos, de epistemologia, que sempre está oculto dentro de um suposto processo de desinteresse. E é por isso que é difícil, às vezes, produzir um processo coletivo de estudos, um processo coletivo político, um processo coletivo de relações supostamente virtuais, né? Digo supostamente virtuais baseado no que eu falei agora há pouco, né? Porque sempre tem, o desafio é justamente sempre dissolver a si mesmo em relação com o outro, não no sentido ideal, né? Porque sempre vai escapar algo dentro desse processo, né? Sempre vai existir um sentido de apropriação, um sentido de imposição, né? A questão é você tentar tangenciar isso dentro de um processo coletivo, de uma forma que isso possa criar mais questões interessantes do que questões desinteressantes no sentido de um processo predominantemente unilateralizado, né? Então, o sentido argumentativo é sempre um sentido de uma suposta tentativa de convencimento, apesar de que a gente não precisa colocar isso em prioridade, né, do outro, né? E alguém falou em algum momento, não lembro exatamente qual foi o autor, que a tentativa de convencer alguém já é um certo tipo de violação, né? Então, mas existe esse processo de violação em xeque, que é justamente onde a gente coloca as nossas crenças e as nossas epistemologias ocultas, digamos assim. A prova, isso é sofrido, a gente se desapegar daquilo que a gente concebe de alguma forma como algo interessante que a gente usa no dia a dia, que quando a gente se depara com, digamos assim, com uma contestação disso, um processo de dissolução concreto de fato, isso nos abala, isso faz a gente rejeitar determinadas concepções, isso faz a gente às vezes passar por um momento de crise, inclusive, né? Algo que o próprio Hegel, aí, trazendo Hegel de novo para a conversa, chama de consciência infeliz, né? Que é um momento de dilaceração dessas nossas projeções de apego a determinadas imagens. E esse diálogo está, de certa forma, presente aqui também em Debord, né? É só isso que eu teria para mencionar, né? Valeu, grato. Eu deixei o espaço aberto, olha, por causa das horas, não é? Olhando para elas, pensando em quem tem as obrigações, o Jorge normalmente primeiro. Jorge, tu queres tomar a voz? Eu estava aqui escrevendo uma mensagem, que esse momento é muito valioso, né? A gente fica esperando, né? A gente fica esperando aqui E estamos gravando. Essa semana inteira, por isso, né? É muito bom. Na rádio. Na rádio em que esta sociedade é um espetáculo. Olha que é mesmo. Pai, a gente está a publicar isto no YouTube. Isto a gente devia abrir. Eu já estou numa que a gente começava assim. O primeiro é este. E os outros, aparecem um dia se tiverem que aparecer. Estou assim. Vocês podem participar se quiserem, mas isto, o melhor mesmo é vir. É estar aqui.
estar com Sim, vocês sim. nesta sociedade. Poxa. É estar presente virtualmente, né? E que eu diria, para nós, e nós sabemos, nós estamos a espetacularizar totalmente. Porque se chegar a minha mãe vê-me olhar para o computador, a minha mãe usa o celular, mas ver-me a falar direto para o computador não é propriamente uma imagem muito comum, não é? Não é como dito, sim, ele demonstra uma imensa sanidade. Ele está ali a falar com mobília. Para uma pessoa muito velha, a minha avó, ele está a falar com mobília. Porque ele está a olhar para um armário, não é? Falar para mobília. Mas, está a ver, e eu estou de fato na sociedade do espetáculo. Vocês que estão a ver é uma performance. Eu vou assumir. Eu estou a radicalizar a noção de personagem conceitual. Cara, essa questão do chat GPT, alguém colocou aí, é porque eu estou bem presente assim no WhatsApp para fazer certas divulgações. Eu já vi pessoas utilizando o chat GPT para debater. A pessoa está discutindo uma coisa, de repente o cara vai e taca uma coisa do chat GPT. Aí a outra pessoa do outro lado se choca assim, como assim? O cara copiou uma coisa do chat GPT e jogou aqui na cara dura, toda discutindo com o chat GPT, que absurdo. Mas isso está cada vez mais comum, né? A galera utilizando o chat GPT como forma imediata de produzir um pseudo-conhecimento. É muito louco isso. Eu vou te dizer uma coisa. Nossa, Eu fui lá. essa foi demais. Eu fui lá, Essa foi incrível. Viu, Alberto? Eu fui no Bard. Aí perguntei a ele, eu tava, onde no Nietzsche a filosofia Deleuze fala sobre a subjetividade, etc. Sabe o Bard do Google, que está aberto agora no Brasil, né? Ele fez assim, ele vai dizer isso e isso na página tal, não, na seção tal, na seção tal, na seção tal. Aí eu digo, me dê as páginas, ele disse, página 31, página não sei quanto, página do quê? Eu digo, agora me diga de que livro você tirou isso, tá? Ele tirou da versão inglesa, né? Tá na edição tal, ele me mostrou a edição. Eu fui lá no LibGen, desci o livro, não tem nada daquilo, ele inventou tudo completamente, cara. Inventou página, inventou seção, inventou, é impressionante, cara, como ele disse. Eu fico testando também o chat GPT. Às vezes eu pego conceitos bem específicos de determinados autores, bem específicos e coloco lá. Aí eu acho engraçado. Às vezes, Posso falar? Assim, Olha aí, não olha o chat GPT. Tá aqui. Não foi possível identificar esse conceito. Não foi possível. Me desculpe. Ele pede muito desculpa, né? Eu estou irritado, desculpem. Para mim é. Mas eu estou a tentar Pelo menos é educado, né? Eu acho insultuoso, principalmente porque é aquela educação. É aquela educação vazia. É quando o cara é educado a expulsar-me de casa. Tipo isso. Eu não gosto, mas eu estou de boa, porque eu tenho que me lembrar. Sério, eu tenho que dizer assim: não, ei, calma. É uma calculadora. Não grites com a calculadora. Por aí. Por que ele está a computar palavras? É tão engraçado porque o cara. Eu não vou-vos mentir. É perplexificante ver que a própria linguagem sozinha fala comigo. Estatisticamente. Linguagem. Há por detrás de ti alguma realidade? Tu contas, vamos fazer contas. Quais tuas tipo, vai fazer um texto qualquer que eu. Foda-se, desculpem. E é a linguagem a falar por si. Não, para mim isso é o fim do mundo, né? Se aproximando. Isso é muito. Eu queria destacar este lado, o lado escrito. A gente está a ler um texto e tem tudo o que vocês disseram, um recorte no tempo, sim, o cinema, a televisão, ele é um tempo diferente, a ideia da réplica, o monopólio, era diferente lá, sim. Cecílio tem razão. Ele no 11 tinha dito também, não é? Está aqui a dizer, é um momento histórico que nos contém. A gente vê como olhar para um filme dos anos 50. Dos anos 50 do século XX. Nós sabemos que estamos a ver um filme dos anos 50, ninguém vai pensar, é hoje. A relação das pessoas com os objetos, com coisas que, pronto, para elas parecem tão importantes, para nós são completamente insignificantes. Faz sentido para vocês.
há um recorte que fica e a gente guarda e a gente consegue, está espetacularizado, mas está com um recorte no tempo e o nosso espetáculo não é diferente. Tem um recorte, pronto. É um corte do caos. Realmente estou muito gatarriano, dolosiano. O afeto, Jorge, eu queria partilhar isso mesmo do afeto. Se eu tivesse que destacar, o afeto, o Alberto também mencionou. A gente tem, como nos mexe. Não é? Eu tenho vindo a chamar prompting power. É fácil de entender o prompting power, o poder indiciante. Eu tenho que responder, não, isto não pode ficar sem réplica. E o exemplo é, vocês peguem no político mais detestado pelo vosso grupo e lancem o nome dele. Só tem que dizer a palavra, é só uma. E vejam como fácil se colam vozes. Então tem ali qualquer coisa que é colante naquele momento, naquele recorte. Campeão. Vejam lá. E agora apareceu Foucault. Não, uma professor de Roland Barthes, Michel Foucault, Roland Barthes, lição ok. Então isto é de Roland Barthes. Queres falar, Alberto? Não? Não, é só para complementar essa questão do Roland Barthes, né? Que tem essa citação que foi extraída desse livro aí, que é a complementação daquela outra citação, né? Quando ele diz que a linguagem não é progressiva nem reacionária, ela é fascista nesse sentido de cooptação e apropriação que a gente já mencionou, né? E aí ele complementa. Porque fascismo não é sobre impedir as pessoas de dizerem, mas é sobre forçar as pessoas a dizerem. Aí demanda um certo sentido de positividade da afirmação. Por exemplo, tem uma afirmação do Bill Churran, e aí ele pega de vários outros pensadores, né? Vários outros pensadores no sentido de que... e aí demanda de novo mais uma vez a questão da réplica, né? Mas enfim, no sentido de que existe uma sociedade que produz algo que ele chama do terror do igual, o terror da positivação, né, digamos assim, da nivelação. E as redes sociais, determinadas redes sociais, como por exemplo o Instagram, produzem esse terror da nivelação, porque você é um sentido de comparação constante, não só estético, corpóreo, né, mas em sentidos vários, né, de uma plataformização da forma como você deve se comunicar e como você deve se apresentar nessas plataformas, que não é muito diferente da realidade concreta social que a gente vive, só que é uma intensificação desse processo, né, digamos assim. Então, existe uma provocação aqui que pode ser feita no sentido de que você, dentro dessa lógica plataformizada, não só das virtualidades, mas dentro de um sentido de linguagem, você obriga as pessoas a se comunicarem dentro de um certo padrão, dentro de um padrão pré-estabelecido, extremamente normatizado. Sim. Não que a gente vá abdicar da norma A como banca. padrão regulador. A banca, o grupo de estudos... Eu digo, a banca é tipo, bota à tua frente, diz assim, agora a gente vai te dizer se passa ou não a forma. Então, é isso que eu queria ressaltar. Massa. Muito massa, pois. Desculpa por estar entusiasmado. Não tens que pedir desculpa, pelo contrário, eu fico muito feliz o fato de estares aqui a trazer o que estás a trazer, muito bom. Eu à medida que vou lendo o que vai sendo postado, Vocês viram o que aconteceu ontem? Com certeza o não, porque ele está mais afastado. Talvez as pessoas... Aconteceu anteontem, um negócio bizarro, cara. Que é justamente o que está aqui, uma provocação, assim, o fascismo não é sobre impedir as pessoas de dizerem, é sobre forçar as pessoas a dizerem e a fazerem também. Não sei se vocês viram anteontem, acho que foi anteontem, foi no domingo. Foi a mulher de Bolsonaro, né? Acho que era um culto aquilo, não era uma apresentação do partido dela, sei lá o que. Veio uma deputada estadual, isso. E ela tem, e a moça tem sei lá, ela tem um olho, ela não tem um olho, teve um problema, não sei o que, e ela usa uma prótese. E a moça veio fazer uma declaração lá, e Michele disse, mas eu quero que você faça essa declaração sem o olho, sem a prótese. A moça tirou o olho. Veja onde chegamos, cara. A moça tirou o olho, deu para essa Michele, ela colocou no bolso. E a moça fez a apresentação sem o olho. Ou seja, a imagem que a deputada tem é a imagem que Michele Bolsonaro quer que ela tenha. Entende? Isso é fascismo puro, cara.
Sabe? A pessoa não pode mais escolher a imagem que ela quer construir diante de Sim. uma câmera. Sim. Tem que ser o que a outra quer. E ela se submete a isso. Eu não entendo, essas coisas de submissão ao poder dos outros é muito engraçado, né? Mas é impressionante. Bom, olha, eu vou ter que sair agora, gente, porque já é hora já. O sino já bateu, o sino de... Oh, é assim, do jeito que é. Mas foi um prazer estar com vocês. É sempre um prazer ouvir vocês. Antes de ires, olha, não, vai-te embora. Os títulos têm de valer, não é? Esse é de um... Eu comecei a ler este livro recentemente por causa do Borro. Pronto, vai-te embora. Um abraço grande, valeu muito, 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 muito. Valeu, Jorge. Valeu, Alberto. Valeu. Pronto, a gente, olha, agora mais... Ok, a Cecília também, ela tinha avisado que ela ia ajudar a amiga. Pronto, estamos cá nós, Filipe, Alberto, Eduardo. Já em tom de despedida, posso parar a gravação? Já que podemos dar por fechada. Sim? Massa. Eu vou precisar sair daqui a pouco também. Filipe, pode ser? Parar a gravação? Pode. Massa. Tranquilo.